Vamos iniciar, pessoal? Vocês me veem e me escutam tranquilamente? Conseguem me ver, escutar? O som está bom? Para mim, tá Alexandre, parecendo tranquilo, Júlio. Não sei os demais. perfeito. Quem está falando? Só para mim ver que é o... O Wellington, Ô, Wellington, como vai, Wellington? beleza? Wellington, você me desculpa pelo atraso do livro, está a caminho. Eu demorei um Ah, pouquinho a postar. tranquilo. Estou ansioso para ler. Tô esperando. Assim que chegar, eu vou ler. Tá bom, tá chegando, tá no trânsito aí. Tranquilo. Pessoal, está gravando também, né? Para mim apareceu gravando, né? Ok. Sim. Aqui, gravação. Vocês só me confirmam, aparece gravando para vocês, gente? Acho que sim, né? Para mim aparece. Perfeito. Não, então eu acho que está gravando, sim. Queridos e queridas, então, boa noite. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Nesse momento síncrono, estamos ao vivo. Fiquem à vontade, não é uma palestra, é uma aula. Sinta-se à vontade para ligar o microfone ou para levantar a mão. Às vezes vocês levantam a mão e eu não vejo. Você pode abrir o microfone e tomar a palavra, tá bom? Se quiser escrever também no chat, quem tem acesso, porque às vezes tem pessoas que não têm acesso. Não tem problema não ter acesso ao chat, tá, gente? Se não consegue escrever, conseguir escrever, escreva. Se não consegue, liga o microfone e fala, tá bom? Vai dando certo, vamos falando assim. Opa, eu apertei uma coisa aqui, ó. Então, tá bom. Essa disciplina distinta daquela disciplina do dia 5 do 3, aquela era Introdução aos Estudos Literários. Hoje é um outro assunto de uma outra vertente do mundo das letras. Nós estamos na disciplina de língua portuguesa. Por língua portuguesa, muitos de vocês podem ter a seguinte memória: é gramática, vai falar de regra, de sintaxe. Também, tá? O vasto mundo das letras não é tão pobre assim que só exista gramática em língua portuguesa. Tem universos muito bacanas, de leitura, de pesquisa, de história. Hoje a gente vai falar um pouco, mas bem pouco, de uma forma bem facilitada. Eu não vou ficar em termos técnicos aqui, não. Nós vamos falar de processos de formação de palavras. Como as palavras se formam? Será que tem alguém que inventa a palavra? Será que tem uma polícia da palavra que senta e fala: agora nós vamos decidir quais serão as palavras que vamos usar? A coisa não é assim, tá, gente? A palavra, ela nasce do povo, do uso, das pessoas, das nossas realidades, tá? Então, certos grupos, por exemplo, assim, vamos pensar nos nossos brasileiros de fato, os indígenas. Eles têm palavras, uma riqueza de palavras para designar a natureza, tá? Diferente das pessoas que habitam em São Paulo, que tem uma riqueza de palavras para designar a área urbana, tá? Existem muitas palavras que vão nascendo sempre, todo dia nascem novas palavras, né? Ainda mais com essa questão da atualidade. Você pega uma zona urbana forte como São Paulo, intensa, de capital, e a gente tem novas palavras o tempo todo para a grande área de trânsito, para a grande área de metrópole, para a grande área do aluguel, para a grande área do mercado imobiliário, para a grande área da dificuldade de transporte público. Então, as palavras vão surgindo na medida que o mundo vai acontecendo. E a gente começa a pensar. Então, outros exemplos, né? Os indígenas, então, têm palavras que a gente nem sabe o que é, porque não é um universo próprio nosso. Eles têm palavras para mostrar perspectivas da natureza que a gente nem sabia que existia. Por exemplo, eles devem ter pelo menos umas 30 palavras para designar as formigas. Por que tem formiga para uso medicinal, a formiga para uso
culinário, a formiga de outros usos, etc, etc. Então, e a gente desconhece, a gente vai falar assim, é formiga, é tudo igual, né? Então, a depender do povo, da célula social e das suas práticas, nós vamos ter palavras, as palavras nascem, tá? Esse é um primeiro ponto. Agora, existem certos padrões para a gente criar palavra, para o mundo criar palavras. É o que a gente vai discutir hoje aqui, tá? Essa aula aqui é um início, vocês podem anotar algumas coisas que servem para concurso público também, quem for prestar uma prova de concurso. Essa aula já é um tema clássico de concursos, tá? O processo de formação de palavras. Tudo bem essa introdução, meus queridos e minhas queridas? Eu vou prosseguindo então, tá? Vamos lá. Qualquer coisa, vocês já sabem, basta me interromper. Então, vamos estudar Vocês me desculpam que a aula será um pouco teórica, porque o assunto é teórico, tá? Mas eu tive a liberdade de escolher esses slides, que vocês já os têm pela plataforma, e eu coloquei cores aí. Então, percebam, pessoal, que algumas cores aí, em vermelho, está as cores, a parte da palavra que não muda. Não muda de jeito nenhum. Dente. Dentista, dentição, dentadura, dentada, desdentado. O dente que está em vermelho não muda. Tá? E o que está em amarelinho muda. É mutável, é variável. Tá? Então, cada um vai receber um nome. A parte que não muda vai ter um nome. A gente vai ver daqui a pouco, o radical. E a parte que muda vai ter outros nomes. Tá? Então, a aula de hoje é perceber como que a gente inventa, cria palavras, e a língua, ela nasce de derivações de outras palavras, tá bom? Duas ressalvas. Eu não vou ler slides, não, tá, gente? Eu vou explicar à luz de exemplos de slides. Depois vocês podem baixar o slide é só um suporte, assim. As palavras têm diferentes sons dentro dela, tá? Unidades mínimas, que a gente chama de morfema. Tá? Então, dente é um morfema, é um som, né? Uma unidade mínima. E esse ista é um outro morfema, dentista, dentista, tá? Dois elementos mórficos, tá? Estou dando prosseguimento. Tá aqui, por exemplo, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. A palavra dentista. A parte que não muda da palavra é chamada radical. Por isso esse nome, a pessoa que é chamada radical, alguém radical, é alguém que não muda, né? Ela tem um ponto de vista e ela não muda. Na palavra, algo nela não muda. É o que a gente chama de radical. E outra parte muda, tá? Então, dentista, né? Vem da palavra dente, tá? Do profissional que trabalha com isso, mas nós temos um radical e uma parte que muda, que é variável, é mutável, é passível de variações, tá? Então, isso aqui é a lista dos itens que nós vamos ver agora. Não se apavorem, eu vou explicar cada um muito bem explicado, tá bom? Os elementos mórficos, ou seja, aqueles elementos que constituem uma palavra, são radical, que é aquela parte que não muda, vogal temática, eu vou explicar daqui a pouquinho, tema, desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Eu sei que isso é muito novo para muitas pessoas que estão aqui. Algumas pessoas lembram vagamente disso na escola, professor explicando, ou professor. Outras pessoas nunca viram isso, não se lembram. Mas eu vou explicar de uma forma que a gente possa ter uma ideia de como as palavras se formam, tá? Então, eu começo pelo primeiro elemento mórfico, a primeira unidade mínima de uma palavra. É o radical, tá? Temos três palavras aí: pedra, pedreiro, pedrinha. Nas três palavras, o que está em vermelhinho aí é o radical. Pronto, já expliquei o que é radical. Júlio, o que é o radical? É a parte mínima de uma palavra que não muda, tá?
Pedra, pedreiro e pedrinha. A gente percebe que essas palavras têm uma mesma ideia. Elas são de coisas diferentes? Sim. Elas indicam coisas, ideias diferentes. Mas nas suas diferenças, elas têm um elemento comum, que é a pedra, prevista no radical. Pedre, né? Pedre e pedre. Então, o radical é a parte imutável da palavra. Estou prosseguindo, meus queridos. Né? Então, vejam aqui. Agora entra duas noções importantes, que é chamada de prefixo e afixo, tá? Prefixo é um elemento que vem antes do radical. Antes. Olha a minha mão. Antes. Sufixo é um elemento que vem depois do radical. Então, repito. Prefixo, você lembra de pré, vem antes. Prefixo, né? O prefixo, ele vem antes da palavra. Por exemplo, a, de apedrejar. Esse a vem antes do radical. O radical é pedre aqui, certo? Que está em amarelinho aqui. Esse é o radical. Esse a é o prefixo. É algum pedaço de palavra ou alguma letra que vem antes do radical. E esse ejar é um pedaço de palavra, um elemento, né? Tecnicamente um elemento mórfico que vem depois do radical. Pronto, eu já inseri, então, nos primeiros minutinhos de aulas, 3 conceitos importantíssimos. O radical, o prefixo que vem antes dele e o sufixo que vem depois dele. Certo? Meio teórico, mas vamos lá, né, gente? Pedra, pedreiro. Então, pedreiro, esse pedre aqui é radical e o eiro é sufixo, tá? Pedre é radical e ada é sufixo. Ah, Júlio, por que sufixo? Porque vem depois do radical, no final da palavra, né? Empedrar, esse em é prefixo, vem antes do radical. Pedre é radical e ar é o sufixo, tá? E o nosso exemplo que está maior aqui, apedrejar. O a é prefixo, pedre é radical e ejar é sufixo. Ah, Júlio, para que esses exemplos? Para que teorizar tanto a palavra? Sabe por quê, gente? Porque a gente inventa palavra o tempo todo. Jornalistas inventam palavras, né? Você vai conversar com alguém, você mistura palavras, elementos, e a gente faz esse jogo, tá? De criar coisas ou de mudar as palavras. É o jogo das palavras. Nós conversamos o tempo todo por radicais, prefixos e sufixos, dentre outras coisas, tá? Esses dias eu escutei uma palavra estranha. Alguém escreveu num comentário de Instagram assim: a petização da sociedade. Eu falei, nossa, petização. Porque aí ele pegou a palavra pet, que é de animal, né? Já comumente conhecido como pet, o cuidado dos animais, o universo dos animais domésticos, o pet. Aí ele colocou um sufixo, petização, a petização da sociedade. Eu achei interessante, a pessoa criou uma palavra usando o sufixo. E isso acontece o tempo todo, tá? Se vocês forem ler uma notícia de WhatsApp com um olhar atento, você vai ver que às vezes as pessoas usam, né? O prefixo e o sufixo. Basta você conhecer o radical que a gente usa. Estou prosseguindo. Pronto, a vogal temática. E a desinência de infinitivo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra infinitivo em língua portuguesa. Existem algumas palavras em língua portuguesa que são verbos. O que são verbos? Basicamente, o que indica a ação. Correr é uma ação. Comer é uma ação. Falar, cortar, escrever. Ação assim, entenda? Algumas palavras não indicam uma ação direta, mas são ação. Por exemplo, morrer é uma ação. É um verbo.
Viver é uma ação, mas os verbos em língua portuguesa, quando eles estão no formato terminado em R, a gente chama de infinitivo, tá? Por exemplo, fale alguns verbos no infinitivo: escrever, colar, comer, pagar, nadar. Se terminou em R, ou seja, no formato de não uso, é chamado de infinitivo. Apedrejar está no infinitivo, tá? Ó, apedrejar terminou em R, tem infinitivo. Por isso que esse Rzinho aí chama desinência de infinitivo, tá? Desinência é marca, né? Marca de infinitivo. Pronto. E esse A aí é chamado de vogal temática, tá? Apedrejar. Eu creio que é isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais útil de dizer, porque eu não vou ler os slides, tá? Isso. Está bom. Estou passando aqui. Ah, tá. Um outro slide melhor para exemplificar a vogal temática. Ah, então, a vogal temática, ela, ela mostra... geralmente, em língua portuguesa, nós temos verbos terminados em ar, er e ir. Por exemplo, Júlio, verbos terminados em ar: cantar, falar, mostrar, molhar, né, pagar. Aí existe a vogal temática, esse azinho aí, tá? Os três estão no infinitivo, infinitivo é o que termina em R. Verbos terminados em er, que tem a vogal temática em er: vender, morrer, correr, ir, partir, sorrir, falir. Então, verbos terminados que têm terminados em ar aqui, a vogal temática é o E, a vogal terminados em ir, a vogal temática é o E, terminados em ir, a vogal temática é I. Então, vou recapitular o que eu falei até agora. Júlio disse que a formação das palavras tem o radical, que é a parte que não muda, pedre, e vem pedreiro, pedreira, pedrinha, pedrão, né? Existe um pedaço de palavra antes do radical, que é o prefixo, apedrejar. E existe o sufixo, que é o pedaço de palavra, ou elemento mórfico, que vem após o radical. Pedrinha, esse inha é o sufixo. E existe agora a vogal temática. A vogal temática é o A, o E ou o I, tá? Porque os verbos em língua portuguesa terminam em ar, ir ou ir. A correr, qual é a vogal temática? E, ir. Sorrir, qual é a vogal temática? O I. Namorar, qual é a vogal temática? O A, né? E esse Rzinho de final de verbo é sempre uma desinência de infinitivo aqui, ó. Desinência de infinitivo, Rzinho aqui, sempre. E aqui a vogal temática, ela será A, E ou I. Tranquilo, né, pessoal? Até agora, curiosidades e vou explicando o funcionamento das palavras. Agora vamos falar de tema. O que é um tema? É um radical. O radical é aquilo que não muda, mais a presença da vogal temática, que é A, E ou I, né? Ah, Júlio, mas você falou que é A, E ou I. E o O? Porque aqui apareceu um O. O O, pessoal, quando o verbo não está no infinitivo, ele também é uma vogal temática, tá? Lembro vocês que as vogais são A, E, I, O e U, né? São as vogais. E consoantes são aquelas que não são A, E, I, O, U. Tá? O B, C, D. Então, é possível que, não estando em estado de infinitivo, apareça outras vogais. Então, aqui o chor, que é o radical,
Por que é radical? Porque pode ter chorinho, chorão, chororô, chorando, chorou. Então, o chor é o radical, mais a vogal que apareceu aqui, a vogal temática. Somando o radical com vogal temática, nós temos o tema. Pronto. É um tema. Certo, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou parar essa exposição teórica para conversar com vocês pelo chat ou por aqui. Por enquanto, eu estou fazendo uma exposição mais teórica, tá bom? Vamos falar de desinências. Vamos lá. Existem desinências nominais, que indicam um gênero e um número, tá? Gênero é masculino ou feminino. Que termina em O, em língua portuguesa, é masculino. Que termina em A, em língua portuguesa, é feminino. E tá, vamos lá. As desinências de gênero são A e O, que eu acabei de dizer, né? E as desinências de número são O e S, que é o plural e o singular, tá? Número se refere a plural ou singular, número, né? Plural ou singular. Então, tem gato. O radical é gat, o O é a vogal temática, gato é o tema. E aqui nós temos uma desinência nominal, ou seja, eu sei que o gato é masculino. Se fosse o A, seria feminino, gata, tá? Então, a desinência nominal consegue me dar a propriedade do gênero, se é masculino ou feminino, tá? E aqui eu tenho uma desinência de número, se é no singular ou no plural. Gatos são vários, tá? Então, repetindo, o gat é chamado radical, o O é uma vogal temática, o radical mais a vogal temática é o tema, gato, e o O também, além de ser uma vogal temática, é uma desinência nominal, marca o masculino, tá? E embaixo, além do O, além desse tema gat mais O, eu tenho um S, que marca um número, que é plural, tá? Singular é um só, gato, um gato. Plural, dois ou mais, gatos, tá? É isso as desinências aqui. Nominal, masculino ou feminino, e de número singular ou plural. Vocês devem estar se lembrando das aulas lá de sexto ano, sétimo ano, né? Algumas pessoas lembram dessas provas e tal. É importante, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? É importante num curso de letras eu ter um conhecimento sobre esses elementos, pelo menos um conhecimento, tá? Porque os alunos inventam palavras, nós escrevemos em comentários, às vezes nós temos uma página, às vezes a gente tem um podcast. Então, essas mudanças e variações acontecem o tempo todo. É importante o profissional da letras, pelo menos, ter uma noção dessas coisas, né? Radical, prefixo, sufixo, tema, que é o radical mais a vogalzinha temática. Terminou em R, é desinência de infinitivo, né? Terminou em O, masculino, terminou em A, feminino, os, plural, ou singular, se for um só, né? Muito bem, aí a gente passa a falar um pouquinho dos verbos, tá, gente? Cantávamos. Cantávamos. Então, eu tenho o cante, que é o radical, que não muda. Tá? Se eu tivesse cantaria, cantada, cantei, cantamos, cantarão, o cante não muda, é o radical. A vogal temática é o A, que todo verbo tem uma vogal temática, geralmente terminados em A, E e I. Cantar, morrer, sorrir, né? A, E e I. Mas podem ter outros, igual apareceu o O, lógico, tá? Aqui apareceu o A, é a vogal temática. O vá, tá? Que é uma desinência aqui. E tem o mos, certo? Vamos ver o que são essas coisas.
Tá aqui, ó. Vamos falar um pouquinho dos afixos, tá, pessoal? Que são coisas que eu já expliquei, mas agora tem um outro nome, afixos, tá? Então, veja que pedre é o radical e ada é o sufixo, tá? In aqui é um prefixo. E, infelizmente, é um sufixo. Então, esses afixos tratam basicamente da inserção de prefixos e sufixos para formar palavras, tá? Ah, Júlio, você já falou isso. Você falou do radical que pode ter prefixo e sufixo. Sim, o jogo da inserção de prefixo e sufixo é chamado de afixo, tá? Elementos que se juntam aos radicais, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que eu não apareci aqui. Tá, vogais e consoantes de ligação. Consoante de ligação, vamos dizer assim que ela é bem o que esse nome é. Só usa para ligar um pedaço, um elemento mórfico a outro elemento mórfico. Para ligar um pedaço de palavra a outro pedaço de palavra. Por exemplo, paulada. O que é esse L aí? Né? Esse L é só para não ficar pauada, que seria muito esquisito falar pauada. Aí eles acrescentaram um L, paulada, é mais sonoro de se dizer. Ah, Júlia, é um enfeite? É, basicamente um enfeite. É alguma coisa para não falar pauada, eles colocaram um L, vai ficar paulada. Né? É uma inserção legal. Porém, nem sei se ele é estética, endocrinologista mesmo, não. Tá? É uma inserção estética, tá bom? Então, são elementos que são inseridos, né, entre os morfemas, os elementos mórficos, por motivo de fonia, de som, de eufonia, para ficar mais bonito, né, para facilitar a pronúncia também. Café e cultura. Não precisava desse I, né, de café e cultura. Podia ser café cultura, né, porque é a cultura do café. Café cultura. Mas colocaram esse I, café e cultura. Por questões que aí você fala, Júlio, mas eu até prefiro café cultura do que café e cultura. É pessoal o gosto, não é igual roupa. Tem gente que gosta de azul, tem gente que não gosta. Eu concordo com vocês, é muito gosto individual. Só que a época em que essas palavras eram formalizadas em gramáticas, optavam-se por questões mais privilegiadas à época. Então, a época era mais privilegiado, mais notório, te dava mais status falar café e cultura, e não café cultura. Então, convencionou-se que íamos dizer café e cultura. Tá? Tranquilo, meu povo? Ok. Agora a gente passa. Vocês não durmam não, hein, gente? Aula muito teórica. Mas é importante saber, tá, gente? É um tipo de aula que vocês deixam guardado na gaveta, um dia vai prestar o concurso para uma prefeitura, opa, aquela aula de teoria do Júlio lá. Então, vocês tiram da gaveta, dá uma olhada, né? Salvem esses slides num lugar assim para não deletar, porque eu costumo dizer que nós sempre precisamos da teoria. Um dia ou outro você precisa da teoria. Você acha que não? Mas quem sabe um dia você vai escrever um livro, hein? Quem sabe depois do curso de letras, dessas aulas, você fala, eu vou escrever um livro, eu já estou com uma ideia faz tempo, pronto. Para escrever o livro, você vai precisar ter um conhecimento melhor sobre as palavras, sobre o uso das palavras, tá? Então, essa aula vem ajudar o profissional da letras a ter um conhecimento melhor sobre as palavras, tá bom? Posso prosseguir, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, tá? Eu não estou vendo o chat nesse momento. Depois Ok. Depois desses slides, daqui uns 3, eu já vou tirar aqui, tá? Vamos falar um pouco de palavras primitivas e palavras derivadas.
Quando a gente fala de palavra primitiva, a gente vai lembraremos de palavras que não vieram de outras palavras. Por exemplo, pedra. Pedra não veio vem de qual palavra, pedra? Não veio de nenhuma palavra, é uma palavra primitiva, uma palavra inicial, tá? Claro, há olhares mais históricos, antropológicos e filológicos, a gente vai achar que pedra veio de algum outro lugar. Mas, por enquanto, para uma inserção em língua portuguesa, não. Pedra não veio de nenhuma outra palavra. Casa também não veio de nenhuma outra palavra. Paz não veio de nenhuma outra palavra. Mas pacífico. Pacífico veio de qual palavra, gente? Pacífico. Ah, é um país pacífico. O Brasil é um país pacífico. Pacífico, isso, veio de paz. Então, pacífico é uma palavra derivada. Paz é uma palavra primitiva, tá? Casebre. Casebre veio de qual palavra? Casebre é uma casa grande, né? Isso, veio de casa. Então, casebre ou casarão são palavras derivadas de casa, tá? É como o queijo é derivado do leite. O leite vamos dizer assim, o elemento inicial é uma palavra primitiva. E os derivados, né, são palavras derivadas. Isso é bacana, tá? Porque a galera que escreve hoje, os youtubers, os influencers, eles bebem de braçada, nadam de braçada nessas duas searas, das palavras primitivas e as palavras derivadas. E a gente vai inventando, criando, derivando uma palavra de outras, né? Vamos derivando. E é muito bacana esse uso aqui. Pedrada, derivada de pedra, e ferreiro, derivado de ferro, tá? Então, vamos lá. É importante aqui também uma ressalva, pessoal, que as palavras derivadas, é comum atualmente no Brasil a gente usar palavras inglesas, né, os estrangeirismos. Estrangeirismos são palavras que, por exemplo, happy hour. Happy hour não é português, é claramente inglês, né? Happy, feliz, hour, hora feliz. Mas ninguém fala vamos a uma hora feliz, você fala vamos para o happy hour. Então a gente pega o happy hour e faz um derivado de happy hour. Né? Já vi no jornal happy hourismo. Fizeram um happy hourismo, né? A crise do happy hourismo em São Paulo. O happy hourismo, quer dizer, ele pegou a primitiva, né? O inicial ali e fez um derivado, uma derivação ali. Não é tanto esse exemplo meu, uma palavra primitiva, porque são duas palavras, eu vou explicar agora, né? Mas happy e hour, né? É um composto ali, mas pegou essa formação inicial estrangeira e fez um derivado. Happy hourismo, né? Eu acho que o jornalismo, que a gente também tem que considerar que às vezes o jornalismo, ele quer explicar um fenômeno, mas não tem palavra, gente. Vocês já perceberam que às vezes a gente quer falar de alguma coisa e falta palavra? Você pensa numa palavra e não acha. O jornalista não achou para falar da crise do happy hourismo. Quer dizer, pô, é aquele lance de happy hour, 5 horas da tarde, a galera ia, e estava em crise. Ele vai chamar de que isso? Não tem uma palavra. A crise de saída do serviço? Não é. É a crise do quê? De ir no bar? Não é específica, é happy hour. Aí ele pôs crise do happy hourismo, né? É interessante, criativo da parte dele, né? Ah, Júlio, pode fazer isso? A princípio, os profissionais da letras podem, porque você tem um conhecimento de linguagem, tá? Então, vamos falar aqui das palavras simples e as palavras compostas, tá, pessoal? As palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical, tá? Cidade, cidadela, cidadezinha, né? Tem um radical só, casa e pedra. E as palavras compostas apresentam mais de radicais aqui, ó.
pé de moleque. Ah, Júlio, tem 3 palavras aqui no pé de moleque. Sim, mas a gente considera uma. E a gente vai dizer que é uma palavra composta. Simples, só um elemento aqui, né? Composta, vários elementos. Como happy hour, que é composto, né? Pernilongo, que é o longo e a perna, né? Aí tiraram um A e colocaram um I aqui, para ter um elemento eufônico melhor, uma sonoridade melhor, para não ficar perna longo. Aí puseram pernilongo, né? À época, convencionou-se que dizer pernilongo era mais bonito que pernalongo, né? O guarda-chuva também são de duas palavras. Mas 2 palavras que acabam tendo uma ideia única. Não é mais guardar e não é mais a chuva. É um elemento lá, uma coisa que me protege, que eu chamo de guarda-chuva. Perdeu-se a ideia do guardar e da chuva separados. Agora eu tenho uma ideia de, sim, de estar salvo da chuva, estar guardado. Guarda-chuva. Então percebam que na falta de palavras, a criatividade do brasileiro e de todo falante, ela suscita, ela pipoca. Aí quando alguém fala pé de moleque, pô, que interessante, que ideia bacana, que interessante para falar, associar isso a um doce, porque lembra-se da cor, da coloração, né? Que não, seria diferente de falar doce de amendoim. Fez uma associação, né? Está na derivação e composição. Eu vou parar aqui só um pouquinho, tá? Parei na derivação e composição. Ok, acho que vai parar de compartilhar aqui um pouquinho. Pronto. Agora vocês estão me vendo aqui maior, né, gente? É só para me fazer um balanço até aqui e depois a gente faz uma pausa de 1 minutinho para me pegar água e a gente volta para a parte final da aula, tá, gente? Então vamos fazer um balanço. Conceitos chaves que o Júlio apresentou até agora. A aula é sobre formação de palavras. As palavras não estão prontas, elas são formadas. Ah, Júlio, como que se forma palavras? As palavras se formam a partir de uma ideia imutável que se chama radical. Pedre, pedreira, pedregulho, pedraria, né? Pedras. Então, o radical se junta a uma coisa antes, um elemento mórfico antes, que é o prefixo, apedrejar, né? E um sufixo, que é um elemento que põe depois do radical. Pedreira, o eira é o sufixo, tá? As palavras, geralmente, se forem verbos, estão no infinitivo, igual falar, cantar, namorar. Esse R significa infinitivo, desinência de infinitivo. Se termina em A, E ou I, igual falar, correr e sorrir, esse A, E, I é uma vogal temática. O radical mais uma vogal temática é um tema. Corro é tema. Paga é um tema, que é o pague mais o E, mais o A, né? Ou E, ou o, pago, pague. Aí eu tenho um tema. Também as palavras têm uma forma simples, igual casa, e uma forma composta, igual guarda-chuva, tá? As palavras também podem ser primitivas ou derivadas. Primitivo, paz. Derivado, pacífico, tá? Estou tentando lembrar aqui, ó, minha memória tá. Computador, vem de computar. Computar, né? Uma palavra mais de ordem simples.
computacional é um derivado de computador, né? Computação, um derivado também de computar, vem do verbo computar. Computador também é um derivado do verbo computar. Tranquilo, pessoal? Até agora? É uma aula mais teórica, vocês me desculpem, né? Mas a teoria, às vezes, você não precisa dela hoje, em 2025. Mas um dia você precisa. Nem que for para passar num concurso. Nem que for para escrever um livro. Nem que for para conferir um... vai que você ganha um emprego de revisor de algumas mídias, aí você vai revisionar pessoas falando e revisionar textos. Então é importante saber algumas questões teóricas. Queridos, vamos fazer uma pausa de 2 minutinhos, só para me pegar uma aguinha? Pode ser? Ok. Ok, já chamo vocês aqui para a nossa parte final. Acho que mais uns... vou computar uns 20 minutinhos ou 15 e a gente já termina a aula, tá, gente? Até daqui a pouquinho, então. 2 minutinhos, tá? Vou desligar aqui só para não ouvir os barulhos de eu pondo água aqui. Vamos retornar, pessoal? Ó, eu respondo as questões do chat daqui a pouquinho. Eu vi que vocês colocaram aqui uma pergunta do Fernando, uma pergunta da Mariane. Eu já respondo, tá bom? Deixa eu só correr com essa exposição aqui. Continuando, pessoal, vamos falar então de derivação e composição. As palavras surgem, então, a partir de prefixo, eu já expliquei.
sufixo, né? Prefixo vem antes do radical, sufixo depois do radical. Parasintética é os dois. É a palavra que tem prefixo e sufixo. Tem os dois juntos. Tá? Então, por exemplo, pedreiro tem só sufixo, é uma derivação sufixal. Deriva de pedra. A palavra primitiva é pedra. A palavra derivada por sufixo é eiro, pedreiro. O eiro é um sufixo, né? Agora, apedrejar tem o a antes do pedre, que é prefixo, e o ejar depois do pedre, que é sufixo, tá? Parasintética, tá? Agora vamos ver um pouquinho da regressiva e da imprópria. Então, eu vou pular o que eu já falei, prefixo, tá? Aqui tem uma lista bacana, depois se vocês quiserem dar pausa no vídeo, olhar, né? Isso aqui tem na internet também. Prefixos latinos, né? Bi, eis, supra. Supra mencionado é um prefixo, né? Ambivalente, abstenção, abster, e etc, né? Prefixo gregos, né? De origem grega, né? Aqui o significado, tá? Ab ou abs é afastamento, ambi é duplicidade, ambivalente, ex é para fora, né? Ex-atleta, que ele tá fora do atletismo, é um ex-atleta, né? O prefixo ex. Então aqui são um quadro de ex, tá? Aliás, de prefixo, melhor dizendo. Agora eu tenho também um quadrinho de sufixo, que é o que vem depois, tá? Ah lá. Alguns exemplos aqui, depois vocês parem para olhar, mas são paulada, selvageria, heria, ismo, né? De catolicismo, ose, de micose e etc. A parasintética, eu disse que é a derivação que tem tanto o prefixo, o a, quanto o sufixo, esser. Anoitecer é uma derivação parasintética. Por quê? Porque tem prefixo e tem afixo. Tem prefixo e sufixo, aliás. Pernoitar também é uma derivação parasintética. Ah, Júlio, então aquela palavra afixo que você falou lá em cima coincide com derivação parasintética? Sim, porque afixos é um nome que indica tanto o prefixo quanto o sufixo. E a derivação parasintética também designa a formação de uma palavra pelo prefixo e pelo sufixo, tá? Ficou teórico, mas eu garanto que esses slides, pessoal, deixa ele guardados, quando você lê de novo, eles começam a fazer sentido, tá? Derivação regressiva, então, é um processo de derivação que são formados substantivos a partir de verbos. Deixa eu explicar aqui para quem está relembrando as coisas do português aqui no curso de letras, tá? Verbo são palavras que indicam ações. Falar, correr, nadar, situar, escrever. Substantivo, a princípio, eu vou explicar dessa forma aqui. A princípio é uma palavra que indica uma coisa. Caneta é um substantivo, óculos é um substantivo. Tem substantivo abstrato e derivado. Abstrato e concreto. Por exemplo, mesa, eu ponho a mão, é tangível. Então, é um substantivo concreto. Amor é um substantivo, mas é abstrato. Eu não ponho a mão no amor, na paz. Tranquilidade é um substantivo também, abstrato, tá? Então, quando um verbo se torna substantivo, é uma derivação regressiva. Por exemplo, ninguém justificou o atraso. O atraso é um substantivo, é uma coisa. O atraso. Abstrato, mas é uma coisa. Existe o atraso. Mas vem do verbo atrasar. Então, aí chama derivação regressiva. É uma palavrinha, uma derivação que veio de um verbo. O debate foi longo. É uma derivação regressiva, porque debate é um substantivo que veio do verbo debater. Tá?
Então, se veio de um verbo, é chamado de derivação regressiva, tá? Tem esses nomes aqui. A derivação imprópria eu vou explicar em outra ocasião. Eu até vou explicar, eu acho ela um pouco complicada para uma aula inicial, mas eu explicarei, explicá-la-ei. É quando eu uso um formato de verbo que não é verbo, é substantivo. O formato é verbo, mas eu não estou usando como verbo, eu estou usando como uma coisa. O jantar estava ótimo. Jantar é um verbo, é uma ação. Ele vai jantar. Maria vai jantar. Mas aqui foi usado como uma coisa, o jantar. Prato, comida, frango, alface. Está usado nesse sentido de coisa, embora seja um verbo, tá? Houve um comício monstro. Eu não estou usando aqui a palavra monstro no sentido de você ver o Frankenstein, de você ver um vampiro. Eu estou falando que o comício foi espetacular, é um elogio. Tá vendo que eu troquei o sentido da palavra de verbo jantar para coisa, ou jantar. De coisa monstro para coisa elogio. Por isso chama derivação imprópria, tá? Eles reflitam um pouco nisso aqui. Usa-se o tempo todo, tá? Por exemplo, eu falo assim, tem até uma figura de linguagem, né? Eu falo a metonímia. Nossa, aquele cara ali ele foi um Machado de Assis. Veja bem, eu fiz uma derivação imprópria para construir essa figura de linguagem. De um nome próprio para um elogio, quer dizer, ele foi demais, ele foi sensacional. Por isso que chama imprópria, né? Então, me autoriza a fazer uma mudança ali. Vamos falar da composição, meus queridos. Girassol. A palavra girassol vem de gira mais sol, tá? Quando eu junto o gira mais sol, eu tenho uma justa posição. Chama justa posição, emendar duas palavras. Pé de moleque, com um tracinho aqui. Esse tracinho em língua portuguesa significa que é como se tivesse colado, como se estivesse junto. Então, é justa posição. Simplesmente quando eu junto uma palavra na outra. Justa posição. Tá? Aglutinação. Eu junto duas palavras uma na outra, mas tem o prejuízo de algum elementozinho mórfico. Alguma coisa se perde. Eu não falo água ardente, não tem dois As. Um A se perdeu. Aí não é mais justa posição, que só emenda assim. É uma aglutinação que emenda e come um pedaço do outro. Né? Então, aguardente. Eu não falo água ardente, é aguardente. Né? Embora, que vende em boa hora. Né? Então, em boa hora, juntando tudo, amassou tudo, ficou embora. É uma aglutinação. Tá? Pernalta vem de perna alta, mas a gente não fala ele é perna alta, ele é pernalta. Então, emenda-se e consome um pedaço de alguma palavra. Aglutinação. Abreviação. Como o próprio nome diz, eu falo auto para significar automóvel. Eu falo quilo para significar quilograma. Eu falo moto para significar motocicleta. Então, eu abrevio o nome original das coisas. Né? Qual outra palavra que a gente tem hoje muito comum de abreviação? Manda um áudio para mim. Manda um áudio. Então, o áudio ele vem daquela palavra de áudio. Eu acho que áudio não. Áudio não. Áudio é uma palavra primitiva. Latina é primitiva, né? Não é um exemplo bom, não. Baixo, para falar de contrabaixo. O músico fala assim, pega o baixo para mim. Na verdade, é contrabaixo o nome.
mas a gente abrevia o tempo todo as palavras, tá? Uma boa abreviação que é muito popular é o C. Ou você vai lá, que é a abreviação de você, tá? Uma abreviação. Você vai? Eu vou. Você vai? C, abreviação de você, tá? Vou pular aqui o hibridismo. Tá, a título de curiosidade, eu vou explicar o hibridismo, né? Quando eu junto palavras de idiomas diferentes. Então, auto é do grego e móvel do latim. Então, tem automóvel. Por isso que fala que é híbrido, tá? Burô é do francês. Cracia é do grego. Burocracia é um hibridismo, tá? Só que na prática a gente nem sabe essas coisas, são de conhecimentos históricos, não é tão necessário saber o hibridismo, tá? Você teria que ter um conhecimento profundo da origem dos países das palavras, né? Onomatopeia, na verdade, é uma figura de linguagem, né, gente? É, é criação de palavras tentando imitar sons ou vozes. Fonfon, que é o som de uma buzina. Cocoricó, que é o som da galinha, do galo, né, cantando. Tic-tac, que é do relógio. Bum, que é uma coisa que se explodiu ou caiu. Isso é onomatopeia. Pronto, ufa, acabou a vasta exposição do Júlio. Vocês sobreviveram, gente? Vocês estão bem com essa vasta exposição teórica que eu fiz aqui? Radical, prefixo, sufixo, tema, vogal temática. Tentando. Aulas teóricas são assim, né, gente? De vez em quando a gente tem uma aula de literatura que é muito mais emocional, emotiva, me dá um sentido na vida. E de vez em quando a gente tem umas aulas teóricas, né? Para conhecer a nossa língua, né, gente? A língua que a gente usa todo dia. A gente conversa e faz as coisas por essa língua. Então, é por isso que se dá dessa forma, tá? Vamos lá, deixa eu ler as perguntas aqui. Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, tá? O Fernando está perguntando assim: as mudanças ortográficas acontecem de quanto em quanto tempo? Excelente questão, Fernando. Essas mudanças vêm do mesmo critério de estética ou da gramática de língua portuguesa brasileira mesmo? Fernando, não existe um padrão de mudar regras ortográficas, não existe. De tempos em tempos, alguns escritores que têm mais notoriedade se juntam com alguns políticos de um país e resolve fazer ali, ó, a partir de agora, nós vamos aqui decidir que certas palavras não vão ter o trema, que é aquele dois pinguins, assim, né? Última coisa, pinguim, que antigamente tinha aqueles dois pontinhos. Mas isso é uma decisão política, não é uma decisão do funcionamento da língua, certo? O que é uma decisão política? Pessoas com cargos de poder decidem que não haverá trema, decidem uma regra, tá? Se amanhã um grupo de políticos decidirem que a gente vai tirar o H da palavra homem, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer alguma coisa na vida de vocês? Não acontece nada, porque esse H, ele tem um fim histórico, tá? Se eu retirar aquele H, você consegue escrever, explicar a ideia do homem, das coisas, né? Porque lá é uma marca histórica. Alguém resolveu deixar. Foi uma decisão política, tá? Então, são de tempos em tempos, sem medir esse tempo, pessoas se juntam. Por exemplo, o último acordo ortográfico, que foi mais um acordo, parece que para vender produtos sem passar por revisões em editoras, o que significa economia. Vender livros do Brasil lá em Portugal e vender livros de Portugal no Brasil, sem passar por revisores, né? Aí vão fazer um acordo que aí economiza, né, e tal.
E fez-se um acordo que o Brasil aceitou bem e Portugal nunca aceitou. Portugal, atualmente, esse acordo está em vigor, mas eles não dão muita bola para o que foi assinado, não. Tá? No Brasil, houve uma campanha, a Rede Globo fez uma campanha grande, então houve uma adesão por parte do Brasil de tirar o acento de ideia, tá? De tirar o trema e outras coisas. Mas isso não é tão importante, eu diria. Tá? Eu ouso dizer que, na opinião do Júlio, essas mudanças de tirar um acento aqui, um sinal ali, e etc., não são tão importantes, não. O importante é a gente saber lidar com a argumentação da língua. É saber defender um ponto de vista e expressar um ponto de vista. São os que os documentos brasileiros propõem, sugerem. A BNCC, né, e outros tantos aí. Consegui responder mais ou menos? Claro, essa resposta ela é do Júlio, é a leitura do Júlio. Outros profissionais dirão outras coisas, né? Professor, no Moodle, a primeiro vídeo, aula de língua portuguesa 1, não está traduzida em Libras. Isto está correto? Eu acho que a primeira aula não foi de língua portuguesa, a primeira aula foi de introdução à literatura. Eu tenho que olhar, eu não me lembro. Basta clicar no link do YouTube e ver lá se apareceu. Seria para aparecer como está acontecendo aqui agora, né? Porque a gravação pega a tela inteira. Pega vocês aqui, esses quadradinhos, pega o tradutor. Então, era importante ver. Às vezes é só um momento ou outro que não teve, tá? Precisamos verificar. Professor, Sim, pode falar. com licença, a pergunta foi minha. Na realidade, é a primeira videoaula no Moodle falando sobre dígrafo, fonética, o som das letras. Ela está sem tradução em Libras. Entendi. É uma atividade que eu postei, né? Sim, No AVA. sim. Perfeito. Deixe-me verificar. Pode ser que seja assim mesmo. Eu lembro que uma tinha e outras não, né? Pode ser que não tenha mesmo, tá? Se isso for um problema, vocês me falam que eu corro atrás de outro material, tá bom? Se vocês falarem, Júlio, é inacessível para mim, aí eu corro atrás de outro material, tá bom? Ah, tá bem, obrigada. De nada, vamos ver aqui. Adorei por ser você nosso professor de português. Vera, muito obrigado, Vera. Que bom que vocês não se sentiram chateados e enfadados com a minha exposição teórica, que eu sei que é um pouco chato, né, gente? Ótimo saber disso, Fernando disso, né? Vamos lá. O Alexander falou assim, ó, exemplo de mudança ortográfica polêmica, gentílico de Acre, acreano. O pessoal do Acre não gostou. E eu também não gostaria, né? Existem vários exemplos, gente. Por exemplo, a palavra magro, uma palavra primitiva. O derivado, que é chamado de superlativo, na gramática é macérrimo. Uma pessoa muito magra é macérrima, é o superlativo de magro. Mas ninguém falava macérrimo. Ninguém falava macérrimo. Aí as pessoas falavam magríssimo, né? Então, a gramática, outras mudanças na gramática, eles aceitaram outras versões, porque ninguém falava macérrimo, né? Então, muita coisa da gramática é ultrapassada, sim. A gramática é um objeto de crítica de muitos de nós, profissionais das letras. Vocês também vão criticar a gramática, e devemos criticar a gramática, para ela melhorar, tá? Hoje em dia, nem se fala gramática normativa. A gente ainda tem, a gente desprefere, não gosta muito da gramática normativa, que põe normas, que põe regras. A gente prefere a gramática de uso. Por exemplo, ela é falecida, faleceu recentemente, a Maria Helena de Moura Neves. Trabalhei com ela em um livro, né?
Ela tinha quase 100 anos, assim, é uma gramaticista muito famosa no Brasil. E ela escreveu um calhamaço, um tijolo chamado Gramática de Uso do Português. Que é isso, é como as pessoas usam, como elas falam, tá? Então, atualmente, a gente critica muito a gramática por ficar só regrando, 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 e a gente esquece de conversar. A gente esquece de argumentar, esquece de defender um ponto de vista, né? Então, mais importante que as regras é a sua argumentação. Claro que é importante conhecer minimamente as regras para você ter um status de bom orador, mas minimamente. Você não tem que ficar preocupado a vida inteira com essa questão de norma, não, tá, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Professor, Sim. eu quero. Pode perguntar.